Fala desenvolvedor, seja muito bem-vindo ao canal Dev++, eu me chamo Paulo e no vídeo de hoje a gente vai resolver um desafio bem bacana que eu propus em um post que eu realizei lá no nosso Instagram, o @dev.mais, né? Esse post fala basicamente sobre argumentos em Node, como você pode estar fazendo para utilizá-los e para manipulá-los em linha de comando, né? Tá bem bacana, tá bem legal. Fica com a gente até o final desse vídeo, né? Se você gostar desse vídeo, se for um conteúdo que lhe agregue algum valor, deixa o like, né? Não se esquece de se inscrever no nosso canal e ativar os sininhos para receber as notificações. Conto com você até o final desse vídeo. Vamos pro código? Para iniciar aqui a resolução do nosso desafio, eu já decidi desenhar nosso ambiente de desenvolvimento. Já criei na Workspace aqui uma pasta intitulada Node Tutorials e já deixei o terminal aberto com o caminho de pasta que nos leva diretamente para a pasta de tutoriais, que é essa pasta que nós criamos agora há pouco. Se você ainda não abriu o seu terminal, recomendo que você vá aqui na guia Terminal e clique em New Terminal do seu VS Code. Se ele tiver em inglês, ele vai aparecer assim para você. E aí, por padrão, ele vai abrir um PowerShell, que é padrão do Windows, né? O VS Code acaba adotando isso como seu padrão também. Só que você pode vir aqui nessa setinha para baixo, aqui no canto superior direito, e escolher os terminais de sua opção ou importar novos terminais, caso você queira. Eu, como aprendi a usar o Git Bash, tenho utilizado ele para muita coisa, tem me facilitado muito e é um terminal que eu criei um gosto particular por ele aí, e vai ajudar a gente aqui também a construir nossa aplicação. Algumas informações importantes. Quem já segue o Dev++ lá no Instagram já deve ter dado uma lida, já deve ter visto como é que está o desafio e o que eu peço lá em específico. Mas nesse tutorial aqui, nós vamos usar a base lá do conteúdo que foi criado, que é manipulação de argumentos na linha de comando com o Node.js, sem auxílio de bibliotecas nem frameworks. E eu vou fazer o seguinte, eu vou ler e explicar o passo a passo aqui com vocês, beleza? Então peço que vocês tenham muita atenção, também vou procurar ser o mais resumido e o mais simplificado possível. E a gente vai progredindo conforme o passar, o avançar aqui da explicação, beleza? Bom, para início, para a gente poder trabalhar aqui com o Node.js, a gente sabe que a gente tem que iniciar uma estrutura package.json, né, que vai ser o arquivo de configuração aí que vai auxiliar a gente nessa atividade de hoje. Nós não vamos utilizar nada do package.json para agora, né, para esse tutorial, para essa resolução, mas é importante que ele sempre esteja atrelado a arquivos em Node, porque ele facilita a gente a trabalhar melhor com o Node.js. Então a gente vai chamar ele aqui, dando o comando npm init-y, que aí ele já gera direto aqui a estrutura vazia para a gente começar a trabalhar, beleza? Vocês veem que ele já chamou aqui, importou o package.json aqui para dentro, e ele só traz algumas informações básicas, como nome de versão, nome tutorial, a versão que a gente está utilizando, e ele nos dá aqui uma recomendação de um arquivo que a gente deve criar para poder gerir a nossa aplicação, que inclusive é o que nós vamos fazer agora. Eu vou chamar aqui em cima um index.js, e vai ser aqui onde a gente vai proceder com a nossa resolução. Vamos ver como funciona. Eu vou resetar aqui o terminal e vou dar um console.log de OK, só para a gente ver como é que funciona essa questão dos argumentos. Vou chamar aqui Node index.js, que é o parâmetro que a gente usa para iniciar o servidor ou para funcionar no terminal. Na web a gente usa esse comando para rodar no DevTools, né? O DevTools do próprio Chrome ou qualquer ferramenta de desenvolvimento. Mas aqui no back-end a gente usa esse comando para rodar o código na parte de trás, digamos assim. E ali a gente tem um OK. Beleza, está funcionando. Mas, Paulo, o que são os argumentos? Os argumentos, eles são essas estruturazinhas que a gente coloca e separa por espaço na linha de comando. Ou seja, cada nomezinho desse aqui que você coloca, ele é um argumento, e é possível trabalhar com esses argumentos. Eu vou abrir aqui o terminal do próprio Node para que a gente possa ver isso mais na prática. Se a gente prestar atenção aqui, vou dar um zoom aqui para vocês verem. Se a gente prestar atenção aqui, a gente pode inserir nessa linha de comando alguns argumentos, e ele vai fazer algumas operações com esses argumentos.
no caso, como a gente vai fazer uma operação matemática, né, fazer um sistema que vai fazer a gestão de uma operação matemática, é interessante você usar esse princípio. Inclusive a gente pode até declarar variáveis aqui, const name, por exemplo, vou chamar aqui Paulo, e vou chamar uma outra aqui, const sobrenome, só para misturar aqui as coisas. A gente também pode usar isso daqui para fazer name, Paulo, e sobrenome serve. Então a gente pode usar aqui através do terminal como meio de captar argumentos e poder fazer alguma coisa com eles. É o que a gente vai ver aqui agora. Então vamos começar? Vou começar aqui com a leitura do desafio e peço que vocês tenham um pouco de atenção. Caso tenham dúvidas, podem deixar nos comentários aqui abaixo. A gente vai procurando tratar da melhor forma e tirar as dúvidas na medida do possível. Vamos lá? Bom, nesse desafio nós temos que criar um sistema de operações matemáticas no qual devemos inserir na linha de comando dois valores que vão ser passados como argumento para a realização de uma operação de forma que o seu resultado seja exibido no console. Ou seja, é basicamente o mesmo princípio que nós fizemos aqui agora. Declaramos um console log, rodamos um comando e vimos que ele apresentou um resultadozinho aqui. É bem simples. De cara, eu coloquei aqui para a gente seguir uma estrutura de projeto, né? Dei umas dicas aí, alguns tópicos que vão ser bem interessantes para a gente seguir com o projeto. Então a gente vai começar aqui agora a construir o nosso desafio, certo? Vou limpar o console novamente aqui, limpar o terminal e a gente vai começar a destrinchar o nosso projeto. Enfim, vamos lá? Primeiro, ele pede para que a gente atribua uma variável a tratativa process.argv, e é o que a gente vai fazer agora. Vou atribuir aqui uma variável chamada argumento e vou passar para ela aqui process.argv. Por si só, esse carinha aqui já nos dá um poder bem legal para que a gente possa trabalhar aí com a captura dos argumentos. Eu vou passar para ele aqui, vou dar um console log nessa variável e a gente de cara aqui vai ver como ela já funciona. Ó, ele já nos trouxe aqui uma estrutura de arrays, certo? No qual ele apresenta aqui dois itens dentro desse array. E a gente pode capturar esses itens aqui através do seu index, né? A gente pode usar o seu índice aí para poder ter acesso a esses argumentos aqui. No caso, essas strings. Se eu vier aqui no console e passar 0, por exemplo, e rodar o comando novamente, ele vai me dar a primeira opção, que é o que? Essa opção se trata da raiz do nosso Node, é onde o Node está instalado na nossa máquina, né? Você roda o primeiro comando, ele chama o Node, e aí você roda o segundo comando e ele vai chamar o index.js, que é onde o nosso arquivo está identificado na pasta tutorial, beleza? Se eu der chamar o índice 1 aqui e salvar e chamar novamente o comando, ele vai trazer aí pra gente o caminho de onde está o nosso arquivo index.js. Legal, não é? Agora uma observação que eu gostaria de fazer para vocês aqui, inclusive eu cito isso aqui no desafio, é que esses arquivos eles são retornados em string. Ou seja, todo array ele retorna strings, retorna um tipo de texto, né? Dados do tipo de texto. E como a gente vai trabalhar com números, é importante que a gente faça uma operação que vai facilitar esse trabalho para a gente. Vou fazer um pouquinho mais a seguir aqui, vocês vão perceber o que é. Outra observação que eu tenho a fazer aqui é em relação ao index, né? Sempre que a gente está trabalhando com arrays e objetos, na questão que a gente quer capturar esses index, o 0 ele tem algum valor, então ele sempre vai começar do 0, 1, 2, e aí a gente vai conseguir identificar o nosso item lá por posição. Vou fazer um exemplo aqui para vocês. Aqui logo em seguida ele pede para a gente passar para o process.argv um método que dá para trabalhar com arrays chamado slice. Esse método ele vai fazer literalmente o corte do array, ele vai fazer o corte da estrutura. E eu passo o argumento para ele aqui como quê? Por quê? Porque como a gente inicia no índice 0, 1, 2, ele vai capturar tudo o que está do 2 para frente e vai desconsiderar tudo que está antes do 2.
Então no caso a gente tem esse node index.js, que são os argumentos desconsiderados. Eu vou salvar aqui, vou dar mais um console para vocês verem, console.log em argumentos, e aí vai ficar um pouquinho mais claro para vocês compreenderem. Deixa eu limpar o console aqui e vou chamar novamente a tratativa. Opa, index. Viu? Ó, ele entrega pra gente aqui uma estrutura de array vazia. E isso é bacana porque a gente já pode, a partir de agora, começar a seguir o próximo tópico aqui do nosso desafio, né? Que ele fala que retorna array vazio, e aí a gente tem que declarar duas variáveis que recebam a variável argumento com a sua posição definida, né? Visto que a gente tem aí a posição 0 e 1 descartadas, a gente tem novas posições 0 e 1 a partir da segunda posição. Então vamos lá, explicar na prática aqui para vocês, que fica mais fácil de entender. Eu vou colocar aqui, chamar novamente node index.js, e vou colocar aqui Paulo e vou colocar dev+. Quando eu dou um OK aqui, vocês veem que ele desconsiderou node e index.js e trouxe para a gente aqui Paulo e dev+. Essas passam a ser respectivamente a posição 1 e 2. Só se vocês continuarem aqui, tirando a questão onde eu falo que ele trabalha com strings, retorna strings, a gente precisa parsear essas strings em números. Ele pede na sequência aqui que a gente crie uma variável de resultado que receba uma soma. E aí, aliás, uma soma não, que receba uma operação. A operação eu deixei para com que vocês fizessem da maneira que vocês quisessem, né? Mas é basicamente isso. A gente tem que fazer o que? Criar duas variáveis. Vou chamar aqui de arg_a, que recebe argumento, e vou criar uma outra variável que se chama argb e que recebe também argumento. E logo em seguida, que vai ficar const, e logo em seguida ele pede para criar uma variável de resultado, que vai receber uma função. Como eu falei da soma, para ser mais intuitivo a gente vai chamar essa função aqui, e ela vai receber o argumento A e vai receber o argumento B como parâmetro. Beleza? Já temos a estrutura básica do nosso projeto realizada aqui. Eu vou limpar aqui o terminal para não causar muita confusão aqui pra gente. E aqui nas duas variáveis ele pede que a gente retorne por tópico, redefinindo as suas posições, os seus índices. Só que a gente tem uma variável de resultado em que a gente precisa dar um console nela para com que ela faça uma operação, não é isso? Logo em seguida aqui, só continua comigo que no final vocês vão entender a lógica direitinho aqui de como que ela funciona. Um pouquinho mais à frente ele fala que a gente precisa criar uma função, né, que seja responsável por retornar esse cálculo de acordo com os parâmetros que você atribuiu lá na chamada da constante, da nossa variável. Então vamos criar essa função aqui embaixo. Vou chamar function soma e vou passar para ela aqui um n1 e um n2, que é número 1 e número 2. E ela vai retornar para a gente um n1 mais um n2. Beleza? A princípio essa é a nossa estrutura básica. No final de tudo a gente vai seguir o que o desafio nos pede aqui. No fim ele tem que dar um console log da variável resultado que vai processar essa operação, né? Vocês veem que a variável resultado contém essa função. Beleza? E só para a gente entender aqui, no console log essa função tem que entrar como argumento. Então para a gente poder dar o resultado da variável resultado, nós vamos ter que atribuir essa variável no console. Então para isso a gente vai atribuir aqui como índice para argumento A o número 1 e o índice 2. Por quê? Porque como a gente desconsidera os dois primeiros índices e esse 0, o resultado que a gente necessita, ele vai ler a função e logo em seguida vai ler os parâmetros que a gente passar aqui para o terminal. Vamos fazer um teste só para a gente entender na prática como é que funciona. Eu vou vir aqui, vou digitar node index.js, que são os argumentos cortados. Em seguida a gente vai chamar aqui a variável de resultado que está no console, e eu vou dar aqui um 10 e um 20, por exemplo. Quando a gente aperta Enter,
ele concatena os resultados. O que isso quer dizer? Lembra do que eu falei lá no início, que a gente está trabalhando aqui diretamente com strings que uma estrutura de array retorna? Pois é, a gente tem que trabalhar essas estruturas aqui para com que elas sejam transformadas em números. E a palavra reservada em JavaScript que a gente usa para fazer essa operação é number. Vou passar para ele aqui e ela vai já transformar para a gente aqui o nosso argumento em número. Existe alguns modos que a gente usa para fazer essa declaração, que é pelo parseInt e o parseFloat. Que o parseInt ele traz para a gente um número inteiro e o parseFloat ele traz para a gente números flutuantes, né? Números que as casas decimais estejam para a esquerda ou para a direita, que são os números fracionários. O number a gente usa porque a gente não sabe se o seu resultado vai ser quebrado ou se vai ser inteiro. Por isso a gente usa essa keyword aqui para fazer essa operação. E aí eu vou chamar aqui novamente, né, index node index.js resultado, que seriam os dois parâmetros cortados, o parâmetro 0, o parâmetro 1 e o parâmetro 2, conforme a gente declarou aqui. E vou dar enter aqui e ele já soma o resultado aqui pra gente. Legal, não é? Se eu quiser mudar aqui para uma multiplicação, por exemplo, vou botar aqui multi, vou chamar essa função de multi. Aí basta eu retornar aqui uma multiplicação e chamar o resultado aqui, ele vai fazer a mesma operação. Opa, eu não salvei, esqueci de salvar aqui em cima. Novamente, vou chamar novamente aqui, ó. Vocês podem ver que ele multiplicou 10 vezes 20, 200, né? 10 mais 30, 10 mais 20, 30. Legal, não é? Então é isso. Esse é o resultado do nosso desafio. Espero que tenha ficado claro para vocês, né? Qualquer coisa a nível de dúvidas, pode deixar aqui nos comentários, né? Não se esquece de curtir o vídeo se esse tutorial fez sentido para você ou te ajudou em alguma coisa. E uma coisa que eu tenho para dizer é que esses repositórios eles vão estar disponíveis lá no meu GitHub. Se você quiser acessar, o link vai estar na descrição do vídeo aqui. E muito obrigado e até o próximo vídeo.